O modo como Davi lidou com os homens maus. Salmo 140. Salmo 140. O modo como Davi lidou com os homens maus. Eu não acho que a receita dele é infalível. Algumas partes sim, outras partes nós não devemos imitar, porque todos vocês já aprenderam que no Velho Testamento tem uma oração chamada oração imprecatória, que é a oração que deseja o mal para o inimigo. Você não tem mais autorização para orar assim, deixa só para os crentes do Antigo Testamento. Eles já tiveram a cota deles de maldição contra os inimigos. Mas a gente nota que até eles, quando estão amaldiçoando o inimigo, eles têm uma recaída da misericórdia, né? Eles mesmos sentem que eles precisam confiar mais em Deus do que desejar o mal do inimigo. E o modo como Davi lidou com os homens maus, aqui no Salmo 140, foi falando com Deus sobre o que os homens maus falaram. Ele falava com Deus sobre as ameaças dos homens maus. Ele também reconhecia Deus como seu escudo e proteção. E ele pedia que Deus frustrasse os planos dos homens maus. Eu acho que esse pedido você pode fazer sim, isso não é uma imprecação. Quando alguma pessoa quer fazer o mal para você, você ora para que Deus frustre esse plano. Esse é um salmo de Davi, e os estudiosos, como diz, né, dariam uma perna para provar que foi a situação em que Davi foi até um sacerdote Aimeleque. Lá ele ganhou a espada que ele derrotou o Golias. Lá ele recebeu a acolhida e ele estava em fuga para os filisteus. Tem um fofoqueiro que estava no meio. O nome dele é Dog. O nome já é sugestivo, né? Doeg, mas é Dog mesmo, né? Dog em inglês quer dizer cachorro, né? Então o Dog, ele denunciou as intenções de Davi, da fuga de Davi, disse aonde ele estava e qual sacerdote o acolheu. Então ele foi falar para Saul. Saul queria alguém então para resolver a questão. Ele falou: eu vou lá. E ele foi e matou 85 sacerdotes. Um homem muito malvado. Então o Davi está diante de um homem assassino em série, assassino em massa, um assassino de 85 sacerdotes. Matar uma pessoa já requer o sangue. 85 pessoas é muito pecado. E, além do mais, não eram quaisquer homens, eram sacerdotes de Deus. Então, Davi estava diante de um homem de alta periculosidade. Dog. Como é que vocês pronunciariam isso aqui? Doeg. Literalmente. Se tiver escrito aí, a gente fala. Uma atrás da outra. Doeg. Então o salmista pede livramento dos homens maus. É isso que você tem que fazer também na sua vida. Versículo 1. Deixa eu nomear aqui as pessoas. Idene, pode ler o versículo 1? Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Ore assim, sempre. Senhor, me livra dos homens maus. Eu brincava com meu genro porque eu tenho medo do rio.
Pelo menos da fama do rio eu tenho medo, né? Já fui lá algumas vezes. Uma das vezes estava na praça, tirei o celular, nem lembrei que eu estava no rio, né? Tirei o celular. E aí alguém veio em direção a mim. Parecia com a intenção de arrancar meu celular. Eu olhei para ele, aí ele falou, isso mesmo, guarda mesmo. Como que dizendo, eu ia roubar você. Então, dizem que a gente não pode falar mal de nenhuma cidade, né? Meu genro fala, não é nada disso aí que o pessoal fala, não. Tá bom. Mas quando a gente vai para alguns lugares, a gente precisa orar. Senhor, guarda-me dos assaltantes, guarda-me daqueles que colocam emboscada na minha vida. Então eu lembrei dos irmãos lá de Coroa, Cabralha, Porto Seguro, aquela região. Eles têm que orar, guarda-me, eu preciso ir para a igreja. Proteja-me na ida, na volta, proteja a minha casa enquanto eu estiver no culto. Nós temos que orar a favor das nossas vidas, da nossa segurança contra os homens perversos, ou sobre os homens perversos. Peça a Deus livramento. Peça a Deus livramento. O salmista reconhece as intenções dos homens maus. Versículo 2, Joãozinho. Eles tramam maldades no coração e estão sempre provocando guerras. Eu gosto dessa palavra, tramar. Tem um bicho que faz tramas. É um inseto, qual é? Aranha. A teia de aranha é chamada de trama. Então eles vão tecendo, eles vão pensando, eles vão bolando tudo como que eles fazem para prejudicar alguém. Eles estão sempre um passo na nossa frente, os homens maus. Por duas razões, né? Uma porque nós não somos maus nesse sentido. E outra porque nós não estamos pensando nessas coisas. Eles pensam nisso. E Provérbios diz que eles não dormem enquanto eles não fizerem mal para alguém. Irmãos, malignidade no coração é uma doença. É um pecado, mas é uma doença também. A pessoa não consegue não fazer o mal. Você já viu aquelas crianças que batem nas outras crianças? Elas não conseguem não bater nas crianças. Tem algo dentro delas que incentiva elas a fazerem maldade. Então, nós precisamos ser firmes com essas crianças, porque ali é um projeto de delinquente. Então, algumas crianças têm uma índole má, mais má do que outras. E esses homens maus, eles fazem uma teia de aranha. Eles tramam iniquidades, eles forjam contendas, eles têm uma fabriquinha de fofoca, eles têm o desejo de derrubar as pessoas. Esse era o Doeg. Ele foi para Saul muito, muito contente. Isso você vai encontrar lá em 1 Samuel 27, 28. Ele foi muito contente para dar a notícia onde Davi estava. O salmista sabe que os homens maus são venenosos. Versículo 3, Tânia. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de água. São venenosos, são como as serpentes, né? E eles têm esse veneno, e o veneno nunca é para ser desperdiçado. O veneno é muito direcionado para algumas pessoas. Então, se alguém quiser fazer mal para você, vai fazer. Por isso nós temos que orar por proteção. Irmãos, nós não temos proteção nenhuma contra os homens maus, que não seja Deus. A polícia não segura essas pessoas, a sociedade não segura essas pessoas, a própria cadeia muitas vezes não segura essas pessoas.
O homem mau, ele vive para malignidade. Por isso, o salmista reconhece a intenção dos homens maus e sabe que eles são venenosos. E o salmista admite que ele pode se desviar por causa dos homens maus. É impressionante isso. Eu fiquei pensando, por que alguém que não é mau, os irmãos estão entendendo, né? Não é que não tem pecado, não tem essa índole má. Uma pessoa que não é má, por que ela se desviaria por causa de um homem mau? É porque eles fazem a gente se desanimar muito. Pessoas más fazem a gente não dar mais crédito para a polícia. Pessoas más fazem a gente não acreditar mais que há pessoas boas no mundo. As pessoas más, elas têm um poder de nos contaminar muito grande. Eu me lembro uma vez, alguém conhecido da minha família, que o filho dele comprou um carro. Todo mundo sabe a dificuldade que é comprar um carro para a maioria das pessoas. E os homens maus roubaram o carro. Era uma época que seguro, nem existia seguro, né? Então, o filho continuou a vida, mas o pai desanimou muito, desanimou até da fé. A gente trabalha tanto e vê os filhos trabalhando e acontece isso. Então ele começou a desanimar na fé. Então o salmista, ele admite, os homens maus não nos deixam ilesos. Eles, ao fazer maldade contra nós, eles têm um grande potencial de nos fazer desviar do Senhor. Versículo 4. Silvânia, pode ler? Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Eles se empenham para ver você longe do Senhor. Em alguns lugares onde o Evangelho é proibido, eles provocam mesmo. Eles provocam aqueles que eles sabem que são crentes, e eles falam palavras do tipo: vamos ver agora se você vai ainda adorar esse Deus. Então Davi, ele tinha medo de cair na mão de homens assim, porque ele poderia se desviar os passos dele. Então ele falava com Deus sobre os homens maus. E ele reconhecia Deus como seu escudo e sua proteção. Então a luta é real, irmãos. As armadilhas são perigosas. Versículo 5, vou pedir para a família se abra a ler. Soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam a rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Então esses homens maus são soberbos e eles também colocam armadilhas, cordas, eles estendem uma rede à beira do caminho, eles fazem de tudo para que o homem de Deus caia. Não são os homens maus. E Davi sabia disso, que a luta era uma luta real, não era só da cabeça dele. Não é porque ele estava fugindo, estava com mania de perseguição. Não, ele sabia que ele não podia confiar em quase ninguém. E as armadilhas eram muito perigosas. Você não sabe das armadilhas que Deus tem livrado a sua alma. Você não sabe das armadilhas que Satanás já preparou para você e os anjos estão tirando essas armadilhas. Com certeza as nossas orações têm muita eficácia, muito efeito em desfazer dessas armadilhas. Nós não precisamos ficar neuróticos tentando ver o mundo invisível, ver o mundo espiritual, porque a gente não vê, mas que os demônios estão armando contra nós, eles estão diariamente. Eu acho até formidável isso, né?
Mas a gente fica impressionado. Por que a gente não cai tanto? Já pensaram nisso? A gente não cai tanto. Mas o inimigo não para. Ele anda em derredor. Ele está procurando uma vítima. Ele está colocando armadilhas. Ore sempre a Deus. Admita que a luta é real. As armadilhas são perigosas. Mas Deus é o seu escudo. Versículo 6. Deus também é real. Não só as lutas são reais, mas Deus é real. E o socorro de Deus é certo. Família Seabra vai ler ainda? Versículo 6. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas ao Senhor. Isso. Diga isso para Deus, né? Tu és o meu Deus. Acode. Ouça as minhas súplicas. Então não pense assim. Uma pessoa que fica orando assim é uma pessoa muito traumatizada. Não pense assim. É uma pessoa normal. O crente que está sempre orando, pedindo por proteção, é um crente normal. Porque os perigos são muitos. No versículo 7, a força está em Deus no dia da batalha. Vai ler ainda? Não? Tá bom. Jonas, pode ler? Versículo 7. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Deus protegeu Davi. Deus protegeu Davi contra Golias. Deus protegeu Davi contra o urso, o leão. Deus protegeu Davi contra vários inimigos. E Deus vai proteger Davi mais essa vez. Ele confia nisso. E ele lidava com o homem mau pedindo que Deus frustrasse os planos desses homens. Porque ele orava para quê? Para que os homens maus não tivessem sucesso, que eles não conseguissem levar a cabo aquilo que eles estavam planejando, a maldade. A Val pode ler o versículo 8. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Eu não vejo isso como oração imprecatória, porque realmente ela não é. Isso tem mais a ver com você, com a sua proteção, do que você querer o mal dele. Você quer que ele não tenha sucesso, mas não é que você não quer que ele tenha sucesso nas coisas boas. Se ele quiser fazer o bem, tudo bem, que ele tenha sucesso, mas que ele não tenha sucesso nas coisas más que ele está pretendendo fazer contra nós. E assim Davi orava. E ele orava também para que o mal volte contra os homens maus. Aí já muda a figura, né? Já é imprecatório mesmo. Ele não apenas queria que os desejos dele não fossem cumpridos, do homem mau, mas que o mal viesse sobre a cabeça do perverso. Versículo 9, Renata, pode ler? Se exaltam a cabeça dos que me servem, cubra-os a maldade dos seus lábios. Isso. Então ele deseja que, com a maldade que ele tem feito contra mim, as calúnias e tudo mais, que também sobre ele pese o mal. Que pessoas também caluniem contra ele, que pessoas se exaltem contra ele e que ele se dê muito mal. Então essa era a oração de Davi. Ele pedia a Deus por isso. Ele pedia um pouco mais. Ele pedia para que os homens maus fossem queimados, que Deus viesse com a labareda de fogo sobre eles. Deise, pode ler com bastante raiva? Pode deixar. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Delícia, né? Mandar um incrédulo para o inferno. Então era assim que o crente do Antigo Testamento se sentia, né? Mas nós não, meus irmãos. Nós não. Tem alguma coisa que nos prende.
e é chamado de Evangelho. O Evangelho não permite que façamos isso. Alguém pode ler, por favor, o Salmo 11, versículo 6? Salmo 11, versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, um vento abrasador será a parte do seu cálice. Isso, olha lá. Deus vai fazer chover brasa, enxofre, que caia sobre a cabeça dele brasas vivas. Eu acho que, pensando nisso e com a nova abordagem do Evangelho, o apóstolo Paulo ele usou também as mesmas palavras, mas com uma conotação diferente. Vamos ver? Vocês já até sabem o versículo que é, né? Qual que é? Não sabem, não? Romanos 12. Romanos 12, versículo 20. Porque aqui o pedido é que brasas vivas caiam sobre a cabeça deles, né, dos inimigos. Aí o versículo 20 de Romanos 12. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa é a versão evangélica de brasas vivas sobre a cabeça. E o que quer dizer esse versículo? Os irmãos podem discorrer. Incomode ele fazendo o bem, que ele vai sofrer. Ele quer o mal. Isso, pague o mal com o bem. Incomode o homem mau atualmente fazendo o bem. Aí a consciência dele vai começar a queimar, como se tivesse brasa viva na cabeça dele. Então, com isso ele pode ser que ele mude de ideia e que ele se arrependa. Então nós já tivemos situações assim, né, em que pessoas ficaram muito impressionadas. Eu me lembro sempre, nunca esqueço dessa história que eu ouvi quando eu era um junior, tinha uns 12 anos. Foi na igreja onde eu era membro, em São Paulo, né? O diretor da missão Portas Abertas, não sei quantos já ouviram falar, Portas Abertas. É um ministério que nutre as igrejas com informações das igrejas perseguidas. Eles têm uma lista dos países mais perigosos do mundo. E ele contou essa história que provavelmente os mais velhos já ouviram, que uma igreja estava reunida num culto e entra um homem ou dois com metralhadora e aponta para todo mundo e fala: aqueles que quiserem viver, então saiam daqui, mas os que vão ainda manter a sua fé nesse Deus, fiquem aqui e serão fuzilados. A igreja toda ficou. Aí aquele homem, ele se prostra no chão, ele se ajoelha e larga a arma dele na frente da igreja e fala: então eu vou crer num Deus desse também. Então, impressionante, aquela história me marcou e eu ouvi essa história outras vezes, com as versões, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? E eu já devo ter aumentado algum aqui, não sei, mas é uma história real, que Portas Abertas contava muito essa história. E tem muitas outras histórias assim, de pessoas que por causa da fé verdadeira, genuína dos crentes, se arrependeram de seus pecados e se entregaram sua vida ao Senhor. Agora o versículo 11, ele orava também para que os homens maus tivessem repetidas derrotas, que eles sejam derrotados uma vez, outra vez, ou sempre sendo derrotados. Versículo 11. Quem foi o último que leu? Foi a Deise, né? Ronaldo, pode ler? O caluniador não se estabelecerá na terra. O homem
Isso era uma declaração, mas também era uma oração, que esse caluniador ele não ia conseguir se estabelecer, e que o mal ia persegui-lo com golpe sobre golpe, ou seja, repetidas vezes ele ia ser castigado. E esse era o desejo de Davi para Doeg. Versículo 12 e também 13, né? A oração de Davi era para que o Senhor mostrasse sua justiça ao justo. A justiça para o Antigo Testamento só era uma: Deus derrota os meus inimigos. Essa era a única justiça que eles conseguiam enxergar. Então a Gabriela pode ler, por favor, o versículo 12 e a irmã Zenita o versículo 13. Sei que o Senhor baterá a causa do oprimido, por direito do necessitado. Assim os justos terão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ele confiava no direito do necessitado. Ele confiava que Deus não ia abandonar aquele que fosse justo, e por causa disso, porque o justo sempre ia dar a volta por cima nessas situações, ele cria então que por causa disso o justo ia dar louvores ao Senhor. Essa foi a razão de ninguém entender o que estava acontecendo com Jó. Hoje você entende, mas com a mentalidade do povo do Antigo Testamento, eles não conseguiam entender como é que Jó não vence essas dificuldades. Por que está se estendendo tanto? E por que uma calamidade atrás da outra? É porque ele não é fiel a Deus. Se ele fosse fiel a Deus, ele não sofreria tudo isso. Mas nós sabemos, né, o que Deus queria ensinar para Jó usando o diabo. E sabemos também que Jó deu a volta por cima. Deus o abençoou. Se você notar, no final do livro, ele ganha de volta os filhos, a mesma quantidade, né, dos filhos. Alguns falam assim, ele ganhou o dobro de camelos, de rebanho. Mas por que ele tinha 7 ou 10 filhos? 7 filhas e 3 filhos, é isso? Por que ele não recebeu 20 filhos? Então, acertadamente, as pessoas falam, porque 10 já são dele, estão na glória, né? Ele fazia sacrifício pelos filhos, provavelmente os filhos criam o Senhor, e então aqueles filhos estavam guardados, mortos aqui na terra, mas guardados na presença de Deus. E Deus dá mais 10 filhos para ele. Então ele teve o dobro de filhos. Porque um filho morrendo não quer dizer que você deixou de ter aquele filho. Ele é seu ainda, né? Só que está com o Senhor. E não fala da esposa. Outro dia alguém me perguntou, mas e a esposa de Jó? E aí, Józinho, deu em dobro uma esposa para ele? Não fala, não sei, da esposa dele, se ele continuou com ela. Ele teve filhos, né? Não sei se foi com ela. Meus irmãos, foi assim que Davi lidou com os homens maus. Ele falou com Deus sobre o que os homens maus falavam dele. Ele reconheceu Deus como o seu escudo, a sua proteção. E ele também pediu a Deus que frustrasse os planos dos homens maus. Então, mesmo que você não se sinta ameaçado, pratique essa oração, proteção, proteja-me. Você ora para proteção na viagem, contra acidentes, você ora proteção no caminho, ore também por proteção das calúnias, proteção dos homens maus, das pessoas que têm intenção ruim contra você. Vamos orar? Deus, agradecemos pela Tua palavra, o exemplo de Davi para nós, de confiar no Senhor. E, ó Deus, sabemos que há homens maus como Doeg, era um homem muito mau,
E talvez tenham pessoas assim perto de nós. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos proteja. Proteja essa igreja, Deus. Proteja os membros dessa igreja, para que o mal não os assole. E nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém.